Olá pessoas, como é que vocês estão? Eu sou a Ana aqui do Na Estante e o vídeo de hoje é para enaltecer a minha melhor leitura do ano de 2020 até agora. Bom, eu cheguei ao penúltimo desafio da maratona literária e que acabou se tornando o meu último, porque eu não consegui terminar um outro desafio, né? Mas tá tudo bem, porque eu consegui ler 8 dos 9 livros que estavam na minha TBR para essas 2 semanas de maratona, então eu tô bem feliz com o resultado e depois eu leio o livro que eu não tive tempo de ler. Mas então, esse livro que eu li aqui, eu vou falar pra vocês, foi nesse penúltimo desafio, que acabou se tornando o último, onde eu tinha que ler o livro favorito de um amigo. E aí eu pedi pro meu noivo lindo, maravilhoso e perfeito me indicar o livro favorito dele. E ele me indicou Inferno, do Dan Brown. Então, assim, eu vou ressaltar aqui que o Guilherme, o meu noivo, ele não é um leitor, assim, constante. Ele não é muito fã de livros, ele não lê muito, assim, com frequência. Então, ele lê super pouco e se interessa por pouquíssimos livros. Ele não é um leitor ali muito engajado. Mas, ele sempre fala pra mim dos livros do Dan Brown. Assim, como se o Dan Brown fosse o deus do universo. Então aí eu pensei, se uma pessoa que não é muito atraída por livros, não gosta muito de ler, endeusa tanto um cara assim, nossa, deve valer mesmo a pena, o livro deve ser maravilhoso, né? Pensava comigo. Então eu falei, vou dar uma chance e, mano do céu! Dan Brown, você quer o mundo? Eu te dou. Gente, que livro maravilhoso, gente do céu. Assim, eu fui fazer o roteiro desse vídeo e eu demorei horrores, porque sabe quando você gosta tanto de uma coisa, mas você gosta tanto de uma coisa que você não consegue falar dela? Essa sou eu atualmente com esse livro aqui. Bom, mas antes de eu falar desse livro, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, aquele sininho que tem aqui embaixo bem bonitinho, pra você saber e for notificado quando tiver vídeos novos. E também vai lá no Instagram e segue a página, tá bom? Tô sempre por lá, me ajuda muito. Então assim, a minha primeira experiência com o autor foi nesse livro aqui. E eu fiquei tão surtada, que eu fui correndo depois de assistir o filme. O filme é super famoso também, ele é estrelado pelo Tom Hanks. Gostei muito do filme, claro, com as minhas ressalvas, mas eu gostei bastante. Mas enfim, não tô aqui pra falar do filme, tô aqui pra falar só desse lindo aqui. Sei que ele me deixou completamente surtada, que eu assisti o filme, inclusive comprei a Divina Comédia do Dante Alighieri, porque agora eu quero muito ler Inferno, Purgatório e o Paraíso. Então assim, eu sou a mais nova, louca fã do Dan Brown. Porque assim, isso aqui é tão grandioso que eu sinto que eu preciso absorver tudo que tá aqui, tudo mesmo. Então até comprei os livros do Dante Alighieri, nunca li nada parecido. Não sei como será a minha experiência, mas eu sinto que eu quero, sabe? Tipo, que eu preciso, então eu acho que vai ser um sucesso também. Mas bora parar de surto e vamos falar do livro. O outro livrinho que eu tenho aqui do Dan Brown também é esse aqui, ó. Código da Vinci, vai ser a minha próxima leitura, eu tô super ansiosa, ainda não assisti o filme também, então eu vou ler pra depois assistir. E eu já sei que o surto vem, é real. O Dan Brown, ele é super famoso, você provavelmente já deve ter escutado falar dele, ou possivelmente já deve ter escutado falar de filmes que foram criados, adaptados, né, pelas suas obras literárias. Como, por exemplo, o Código da Vinci, que eu acabei de mostrar pra vocês, Anjos e Demônios, e até mesmo o próprio Inferno, que ganhou a sua adaptação. Ele é um escritor norte-americano, intitulado aí o autor de suspense mais popular da atualidade, com mais de 220 milhões de livros vendidos. Ele também foi considerado pela revista Times uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, então assim, sente o poder deste senhor. Ele estudou História da Arte e ele também é casado com uma pintora e historiadora da arte, né, que acaba ajudando ele aí no processo de criação dos seus livros. Então dá pra gente entender um pouco a paixão aí e o que leva, né, Dan Brown a escrever livros assim tão maravilhosos, com tanta arte e história envolvida. O Inferno, ele faz parte de uma série escrita pelo autor que tem 5 livros.
que narram aí as aventuras de Robert Landon, que é obviamente um personagem fictício, professor de iconografia religiosa e simbologia pela Universidade de Harvard. E esse personagem aí ele vai descobrindo conspirações, ao tentar desmitificar e descobrir mais aí sobre alguns símbolos religiosos e teorias religiosas aí um pouco duvidosas. Anjos e Demônios é o primeiro livro aí dessa série, seguido por O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, Inferno e por último A Origem. Ai, mas Natália, mas por que você não começou do começo? Primeiro porque eu não tinha os livros aqui. Ai, mas então por que você não começou pelo Código da Vinci? Porque o Código da Vinci não estava aqui na minha casa, ainda estava nas coisas do meu noivo que ficou na outra casa dele. Então aí a gente foi buscar depois que o Inferno. Só o Inferno estava aqui, então decidi começar pelo Inferno. Mas assim, tá tudo bem, você não precisa seguir a ordem cronológica dos lançamentos dos livros. Porque cada livro tem a sua história independente, né? Com começo, meio e fim. Então cada história aí tem o seu núcleo, tem o seu enfoque aí e se desenrola tudo nesse livro. Então não precisa, né, seguir necessariamente a ordem, fica a seu critério. Em Inferno nós temos aí o professor de simbologia mais famoso do planeta, em uma difícil, quase impossível missão aí de impedir que boa parte aí, ou maioria da população seja dizimada por um cientista fanático que acredita que a solução para evitar o esgotamento dos recursos naturais do nosso planeta é diminuir o número de pessoas que habitam o planeta Terra. Ou seja, ele quer matar metade da população. Pra mim, o grande vilão desse livro é o Thanos, entendeu? Porque assim, qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência, não é mesmo? Enfim, o grande vilão aí dessa história tinha o mesmo objetivo do Thanos, matar metade pra salvar a outra metade. É muito simples na cabeça deles. Então Robert Landon vai seguindo os versos de Inferno, obra de Dante Alighieri, e fazendo várias referências aí sobre a Divina Comédia, onde Dante acreditava que para você poder chegar no paraíso, você teria obrigatoriamente que passar pelo inferno e pelo purgatório. E meu, coitadinho, sabe? Ele tipo é só um professor historiador, ele se mete em cada presepada para evitar isso, que eu fiquei com muita dosinha dele, assim, tipo, coitado. A sensação, assim, no final do livro é de que você prendeu o ar, sabe? E que você ficou ali, mas acabou sobrevivendo, tipo, ufa! E pra mim é muito difícil dizer em que momento o livro me ganhou. Então eu não sei dizer exatamente se o livro me ganhou pela narrativa do Dan Brown, que assim é impecável, perfeita, surreal, ou se ele me ganhou pela trama, ou pelo plot twist, porque assim, mano do céu, que reviravolta. Que reviravolta. Ou por toda a carga histórica que tem ali naquele livro. Assim, são os fatores que eu sou completamente apaixonada e tinha ali aos montes, sabe? Eu sou completamente apaixonada por história da arte, é um assunto que eu amo, que eu gosto muito. Eu também aí adoro uma boa teoria do caos, né? Uma teoria da conspiração. Então assim, Inferno tinha tudo pra ser tudo e acabou sendo tudo e mais um pouquinho. E assim, é um livro que te prende de um jeito assim, que eu nem sei explicar. Eu com certeza teria devorado ele em um dia, mas eu optei por ler um pouquinho mais devagar, porque assim, cada arte, cada quadro, cada estátua que era citada no livro, eu abri a internet e ia pesquisar pra eu visualizar do que ele tava falando, saber ali do artista que tinha feito, cada lugar, cada ponto turístico que eles visitavam. Eu abri o computador e pesquisava também pra eu entrar a fundo ali e conseguir visualizar onde eles realmente estavam. Porque são lugares reais, não são lugares fictícios, não são obras imaginadas. Tudo faz parte da história, assim, do nosso planeta, sabe? Então é muito rico a bagagem cultural que ele traz pra gente. E cada livro citado, cada frase citada, eu ia pesquisar porque eu gosto muito. História, né, é um negócio assim, é uma das minhas grandes paixões. Então, a cada partezinha ali que era essencial para eles desvendarem as pistas, tudo é muito explicado no livro, então não fica nada solto. Eu particularmente pesquisei e entrei aí, mergulhei de cabeça, porque realmente é um universo que me encanta muito.
né? Mas caso você não queira fazer essas pesquisas e tudo mais, fica tudo muito claro. O Dan Brown mesmo, ele traz várias curiosidades sobre personalidades históricas aí que a gente sempre tá acostumado a ouvir falar, que a gente cresce aprendendo sobre na escola. Então, assim, é muito autoexplicativo, você não precisa fazer o que eu fiz, mas eu fiz por diversão mesmo e eu achei que foi fantástico. Então, se você puder, faça. E porque assim, eu acho que é realmente muito fundamental você visualizar as obras, né, que ele tá falando ali. E é praticamente uma aula de história, assim, riquíssimo, riquíssimo. Bravo. Tem até uma parte que eles vão num palácio submerso em Istambul. E quando eu abri a internet pra ver aquele lugar, porque eu ainda não tinha visto o filme, eu fiquei surtada. Que lugar maravilhoso, maravilhoso, assim. Já até coloquei na minha listinha aí de lugares que eu preciso conhecer, porque, meu, assim, lindo, 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 lindo. Além, é claro, de toda a Itália, né, principalmente de Veneza ali, então foi surreal. Eu até ia trazer pra vocês todas as obras que ele acaba trazendo pra gente no livro, mas eu acho também que vai acabar perdendo um pouco da magia pra vocês irem descobrindo pouco a pouco ao longo, né, da sua narrativa quando você for ler o livro, e até também porque eu acho que o vídeo ia acabar ficando muito extenso. Mas assim, leiam mesmo, e se vocês forem comprar o livro pra ler, use o meu link que eu vou deixar aqui na descrição, que vocês me ajudam também, tá? No começo do livro, o Robert ele acorda, né, num hospital, sem memória, bem perdido. Ele perde as memórias aí dos últimos dias e ele percebe que ele tá em outro país, ele não lembra como ele foi parar ali. E o livro, assim, logo nas primeiras páginas, ele já começa com tiro, porrada e bomba. É tiro, correria e desespero do começo ao fim. E aí o Robert ele acaba sendo ajudado aí nesse processo todo por uma doutora, a doutora Brooks, que é super inteligente. Aí quando ela acaba dando abrigo pra ele, ele descobre que ela era uma mini gênio, que ela tem o QI aí super elevado, até de grandes cientistas e pessoas influentes do mundo todo. Então, assim, ela é bem excepcional. E juntos eles tentam lembrar o que Robert estava fazendo ali, como ele foi para ali, e tentar desvendar aí todas as pistas desse lunático que deixou pra eles. Um ponto importante é que a única coisa que tinha com o Robert naquele momento, dentro do seu paletó, era um objeto misterioso que era um mini projetor aí pra imagem do Mapa do Inferno, que é uma obra super famosa e lindíssima do Botticelli, que retrata aí a obra O Inferno do Dante Alighieri, então tá tudo muito ligado. E eu não vou me aprofundar em Dante nem nada, até porque os meus livros dele não chegaram, mas assim que eu ler, com certeza eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre. E como eu já falei, todas as metáforas e todas as citações de Dante, tudo que você precisa saber é bem explicadinho no livro. Bom, então aí, depois de entender que aquele quadro estava adulterado, o Robert e a Siena começam a tentar decodificar a mensagem que tá ali naquele quadro e saem em busca aí de todas as pistas e de tudo que eles necessitam fazer ou desenrolar, tanto para descobrir o mistério quanto para recuperar a memória do Robert. E eles acabam entrando aí numa aventura louquíssima de elementos antigos, artefatos e fatos do passado, como a peste negra, por exemplo, que é bastante citada no livro, mas também com uma realidade muito forte, que é um assunto bastante pertinente, que é, de fato, a superpopulação no planeta Terra, que aí acaba acarretando nos esgotamentos de recursos, e isso é uma pauta muito atual, muito pertinente, né, no ano de 2020, nesse nosso momento aí que o planeta tá passando, desde alguns aninhos atrás. Então, assim, a mistura, né, como o Dan Brown consegue juntar coisas antigas para um fator tão atual e tão pertinente, é brilhante. E eu queria muito, assim, falar mais sobre o livro em si, sabe? Mas tudo é tão bem ligado e tão conectado que não tem como eu falar sem dar spoiler. E o objetivo aqui não é dar spoiler das coisas, é fazer com que você sinta vontade, se sinta influenciado e instigado a ler o livro. E aí, se eu te dar um spoiler, vai acabar tirando o encanto, vai perder uma graça. E eu quero muito que vocês tenham a experiência aí total, igual eu tive. E assim, tem muito suspense, muita aventura, muitas reviravoltas, muito mistério e muita ação. Então assim, leiam mesmo, leiam porque vale muito a pena. Realmente foi assim a minha melhor leitura do ano de 2020 até agora.
E eu não sei se algum livro vai conseguir tirar esse pódio aí de Inferno. Talvez o Código da Vinci, talvez algum outro livro do autor, não sei, mas foi tão brilhante que eu acho difícil ele perder esse postinho aí. E assim, um aviso, se vocês já assistiram o filme e aí acabam ficando um pouco broxados de ler, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá bom? O final do filme é completamente diferente do final do livro. Eles realmente mudaram o final do livro. E o final, que é justamente o mais chocante, o mais impactante, que você olha e pensa: minha nossa senhora, agora ferrou, já era. E justo esse final, eles mudaram. E aí isso no livro acarreta um outro plot twist, assim, como se os outros já não fossem o suficientes. É maravilhoso demais. Então, assim, se vocês assistiram o filme e gostaram, deem uma chance pro livro, porque é muito melhor, assim, muito, muito mesmo. Eu achei até que a adaptação até a metade tava indo bem, né? Porque é bastante fiel, claro que muito corrido e tudo mais, mas não tem muito o que fazer, são adaptações, mas estava bom. Aí depois do meio pro final, eles começaram a mudar muita coisa e eu percebi que começaram a mudar pra deixar mais hollywoodiano, sabe? Mais o que as pessoas esperam assistir num filme e tudo mais. Acho que justamente por isso mudaram o final aí, que é tão impactante no livro, pra o final feliz do filme. Fora que eu não preciso falar aqui, né, que o livro é muito mais profundo, tem muita mais bagagem, é muito mais tudo, que não tem no filme, mas são adaptações. E eu não achei uma adaptação ruim, eu gostei muito dos atores, o Tom Hanks, assim, impecável. Foi um bom filme, mas é diferente. É diferente, pelo menos da metade pro final é outra coisa. Você lê outro livro, você tá assistindo outra coisa. Então, leiam. Então, assim, vou encerrar esse vídeo jogando aí na cara de vocês que o final do filme não é o mesmo do livro. E se vocês querem saber como termina o livro, vocês vão ter que ler. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês já leram algum livro do Dan Brown, se vocês já assistiram os filmes que são adaptados dos seus livros. E se vocês já leram, qual é o seu favorito? Vamos conversar, tá bom? Eu, assim, sou a louca do Dan Brown, então tudo que vocês trouxerem pra mim do Dan Brown, eu vou estar lá, viciadona e querendo saber, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!